Algumas descobertas não são perigosas pelo que revelam. São perigosas pelo que confirmam. Porque uma suspeita pode ser descartada. Um boato pode ser ignorado. Uma teoria pode ser ridicularizada. Mas um arquivo é diferente. Ele não tem opinião. Ele não tem emoção. Ele apenas registra. E foi exatamente isso que tornou aquele documento tão perturbador. Ele não parecia importante à primeira vista. Estava entre centenas de arquivos antigos que estavam sendo migrados para um novo sistema digital. O procedimento era simples: escanear, catalogar, descartar o físico. Rotina. Burocracia. Nada que sugerisse que algo extraordinário pudesse surgir. Mas surgiu. O sistema identificou um código que não seguia o padrão. Uma sequência numérica incompatível com o protocolo vigente na época em que o documento supostamente foi criado. Era um detalhe técnico, quase invisível para qualquer pessoa que não estivesse acostumada a analisar padrões administrativos. Alguém notou. Alguém decidiu abrir. E, no momento em que o arquivo foi visualizado pela primeira vez, algo ficou claro: aquilo não deveria estar ali. O título era genérico. Quase banal. Um nome técnico que não despertaria curiosidade em ninguém. Mas o conteúdo. O conteúdo não era comum. Logo nas primeiras páginas, havia descrições de procedimentos conduzidos fora de qualquer estrutura oficial conhecida. Não eram experimentos acadêmicos. Não eram operações militares declaradas. Não eram projetos civis registrados. Eram atividades. Atividades realizadas com pessoas. Identificadas por códigos. Sem nomes. Sem históricos. Sem qualquer rastro anterior. Como se tivessem surgido do nada. As páginas detalhavam avaliações físicas, medições neurológicas, respostas comportamentais a estímulos específicos. Havia gráficos. Havia tabelas. Havia observações minuciosas. E havia algo ainda mais inquietante. Os resultados eram tratados como avanço. Como sucesso. Como progresso. Mas progresso de quê? Essa era a pergunta que ninguém conseguia responder. O arquivo não citava autorização formal. Não havia carimbo institucional. Não havia assinatura clara de responsável técnico. Mas havia linguagem especializada. Havia precisão. Havia metodologia. Isso significava que não era amador. Não era improvisado. Era estruturado. Alguém investiu tempo, dinheiro e recursos humanos para que aquilo acontecesse. E alguém decidiu que não poderia se tornar público. A equipe que inicialmente encontrou o documento acreditou tratar-se de erro de arquivamento. Encaminharam para a revisão superior. Foi o primeiro erro. Porque, a partir daquele momento, o silêncio começou. O arquivo foi temporariamente retirado do sistema sob justificativa de verificação técnica. Dias depois, a resposta oficial veio: o documento não possuía validade. Não constava nos registros centrais. Não poderia ser autenticado. Em termos práticos, ele não existia. Mas existia. E uma cópia já havia sido feita. Foi essa cópia que começou a circular discretamente entre pessoas que sabiam reconhecer a gravidade do que estavam lendo. Especialistas em ética ficaram alarmados. Cientistas reconheceram padrões metodológicos reais. Advogados identificaram violações graves de direitos fundamentais. Mas o ponto mais perturbador era outro. O arquivo indicava continuidade. Em determinado trecho, havia referência a uma fase subsequente. Sem detalhes. Sem datas. Sem encerramento formal. Isso significava que o projeto não havia sido interrompido oficialmente. A ausência de conclusão era, por si só, uma conclusão. Quando a história começou a vazar, a reação institucional foi imediata. Negação. Classificação como documento apócrifo. Alegação de montagem digital. Mas nenhuma dessas respostas explicava como informações tão específicas poderiam ter sido fabricadas com tamanha precisão técnica. E,
quanto mais especialistas analisavam, mais ficava claro que o material era autêntico. Os padrões linguísticos correspondiam ao período indicado. Os termos técnicos estavam corretos para a época. Os equipamentos mencionados realmente existiam. Nada ali parecia improvisado. Parecia real. Real demais. Foi então que surgiram as primeiras conexões externas. Alguns eventos isolados, registrados anos atrás como incidentes sem explicação, possuíam características semelhantes às descrições no arquivo. Sintomas parecidos. Contextos parecidos. Respostas institucionais igualmente rápidas e superficiais. Coincidência? Talvez. Mas muitas coincidências começam a formar padrão. E padrões raramente são acidentais. Um ex-funcionário, sob anonimato, confirmou que participou da etapa inicial do projeto. Ele afirmou que, no início, acreditava estar envolvido em algo inovador. Algo necessário. Algo que seria oficialmente anunciado no futuro. Mas, com o tempo, percebeu que a estrutura não seguia nenhum protocolo de transparência. Não havia comitê externo. Não havia revisão independente. Não havia prestação de contas. Apenas resultados internos. Ele descreveu reuniões onde questionamentos éticos eram tratados como obstáculos emocionais. Onde dúvidas eram interpretadas como falta de comprometimento. Onde a justificativa maior sempre era de interesse estratégico. Mas estratégico para quem? Essa pergunta nunca era respondida. Quando decidiu se afastar, recebeu uma recomendação clara. Esquecer. Esquecer tudo. Assinar acordos. Manter silêncio. E ele manteve. Por anos. Até que o arquivo reapareceu. Até que percebeu que aquilo poderia continuar. Essa é a parte mais desconfortável da história. Não é apenas o que foi feito. É a possibilidade de que ainda esteja sendo feito. Porque o documento não descreve encerramento. Não descreve falha. Não descreve arrependimento. Descreve progresso. E progresso pressupõe continuidade. Quando a imprensa tentou acesso aos registros originais, recebeu negativa baseada em segurança institucional. Termo amplo. Termo conveniente. Termo que não explica, mas bloqueia. E toda vez que algo é bloqueado sob justificativa de segurança, duas possibilidades surgem. Ou é irrelevante. Ou é importante demais. O comportamento adotado indicava a segunda opção. O debate público começou a crescer. Alguns acusavam exagero. Outros pediam investigação independente. Mas o foco principal era simples. Se isso é falso, provem. Se isso é real, expliquem. O problema é que nenhuma das duas respostas veio de forma convincente. O silêncio persistia. E silêncio prolongado costuma alimentar suspeitas. Enquanto isso, mais análises técnicas surgiam. Peritos digitais confirmaram que o arquivo não apresentava sinais de edição recente. O formato era compatível com sistemas antigos. Metadados indicavam criação anos antes da migração digital. Tudo apontava para a autenticidade. E a autenticidade muda tudo. Porque transforma especulação em evidência. O conteúdo do arquivo também levantava uma questão filosófica profunda. Até onde instituições podem ir quando acreditam estar agindo por um bem maior? Essa expressão apareceu indiretamente em relatórios internos. Interesse coletivo. Proteção preventiva. Estabilidade futura. Palavras que soam nobres, mas que podem justificar qualquer coisa quando não têm limites claros. E o que estava descrito ali ultrapassava limites básicos de consentimento e transparência. Não havia registros de autorização das pessoas envolvidas. Não havia menção a acompanhamento independente. Não havia qualquer indicação de que aqueles indivíduos soubessem a extensão do que estavam participando. Isso transforma qualquer projeto em algo sombrio. E é por isso que o título daquele arquivo é tão perturbador. Ele expõe algo que nunca deveria ter existido. Porque, se existiu, significa que barreiras falharam.
Que sistemas de controle foram ignorados? Que decisões foram tomadas longe de qualquer supervisão real? A parte mais assustadora não é imaginar que houve erro. Erros acontecem. A parte mais assustadora é perceber que pode não ter sido erro. Pode ter sido escolha. Escolha consciente. Escolha calculada. Escolha sustentada por pessoas que acreditavam estar certas. E quando pessoas acreditam estar certas, mesmo ultrapassando limites éticos, tornam-se ainda mais perigosas. Hoje, oficialmente, o arquivo não é reconhecido. Extraoficialmente, é discutido, analisado, comentado em círculos restritos. E quanto mais é analisado, mais consistente parece. Não há provas definitivas de continuidade atual. Mas também não há provas de encerramento. E essa ambiguidade mantém o desconforto vivo. Porque se algo assim foi possível uma vez, o que impede que seja possível novamente? Ou que nunca tenha parado? Essa história não é sobre paranoia. É sobre responsabilidade. É sobre transparência. É sobre a linha invisível entre proteção e abuso. E sobre como essa linha pode ser apagada quando ninguém está olhando. Talvez o arquivo tenha sido criado por poucas pessoas. Talvez tenha sido limitado em alcance. Talvez tenha sido encerrado. Mas o simples fato de ter existido já é suficiente para abalar a confiança. Porque mostra que sistemas complexos não são infalíveis. Mostra que decisões podem ser tomadas fora da luz pública. Mostra que aquilo que acreditamos ser impossível pode apenas estar escondido. E esconder não é o mesmo que não existir. O arquivo expõe mais do que um projeto. Ele expõe vulnerabilidades estruturais. Ele expõe a facilidade com que justificativas podem substituir ética. Ele expõe o silêncio como ferramenta. E, acima de tudo, ele expõe a fragilidade da nossa sensação de controle. Talvez nunca saibamos a extensão completa. Talvez nunca haja confirmação oficial. Talvez tudo permaneça no território da dúvida plausível. Mas uma coisa é certa. Depois que você lê algo assim, não é possível fingir que nunca viu. E essa é a verdadeira força de um arquivo. Ele não precisa gritar. Ele não precisa acusar. Ele apenas registra. E, ao registrar, revela. Revela que houve intenção. Revela que houve execução. Revela que houve ocultação. E, se houve ocultação, houve motivo. A pergunta final não é se devemos acreditar. A pergunta é: se você tivesse a prova de que algo nunca deveria ter existido, você teria coragem de expor? Ou escolheria a segurança do silêncio? Porque, às vezes, o que mais assusta não é o conteúdo do arquivo. É perceber que alguém decidiu que era melhor que você nunca soubesse.